Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, desse abençoado grupo, né, o nosso EBD em questão, oficial, que a gente apelida de EBDQ, né, tudo a gente apelida, né, então só as iniciais, EBDQ, e é uma alegria muito grande hoje estar aqui, né, na condição de palestrante, uma responsabilidade enorme, né, e a paz do Senhor para quem for ver, acompanhar este grupo depois na gravação, né. E quando o André conversou comigo, e a gente combinou, ficou assim, eu me propus a trazer uma palestra meio que motivacional, né? Com esse tema, EBD com ou sem recursos, né? Que é aquilo que mais pega a gente, né? A questão dos recursos, porque é necessário, né? A gente sabe que é necessário. Parece-me que Paulo Coelho, Paulo Freire, né? Paulo Coelho não, Paulo Freire, dizia que até embaixo do pé de manga, né? Um bom professor dá aula. Realmente é verdade, mas os recursos, eles ajudam bastante, eles são bem necessários. Mas existem os casos em que não é possível, né? E eu quero, né, como é de costume, a gente é crente e a gente sabe que a Bíblia, ela é nossa regra, né? Ela é nosso manual, é nosso alimento. Eu quero aproveitar que o meu ministério, faço parte da Assembleia de Deus, CADB, a gente não usa a revista da CPAD, mas é do PEC, né, o Instituto da gente, e esse trimestre nós estamos estudando o livro de Josué, bem diferente do tema que a CPAD está estudando. E eu quero aproveitar e usar o livro de Josué como base para o meu pensamento, né? E vou fazer uma leitura no capítulo 1 de Josué, os versículos 5 e 6, né, que diz assim, nós conhecemos o texto, sabemos que no capítulo 1, Deus faz um diálogo com Josué, onde ele informa para Josué que Moisés morreu, né? Porque Moisés havia subido ao monte, e era costume de Moisés subir ao monte, né, para ir falar com Deus e trazer para o povo a orientação que Deus havia passado. Mas dessa vez Moisés subiu e não desceu, né? Nós sabemos que lá Deus teve aquele último diálogo com Moisés e mostrou a terra e deixou bem claro que ele não entraria, né, na terra por conta do pecado que havia cometido anteriormente. Aí Deus cuida, né, da morte de Moisés. E o povo lá embaixo fica esperando, né? Moisés subiu e não desceu e o povo esperando. E aí, aqui no capítulo 1, Deus informa para Josué, Josué, Moisés, meu servo, é morto, né? Morreu, né? Aí agora vamos seguir adiante, né? E Deus, então, chama Josué para substituir Moisés, informa que ele é morto e que agora Josué, vai guiar o povo, né, para a terra. E aí, no capítulo 5 e 6, que é o que eu quero me ater, diz assim, né, versículo 5, aliás, capítulo 1, versículo 5 e 6. Versículo 1, Deus diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí o versículo 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Aí, onde é que eu quero chegar? No versículo 5, Deus diz para Josué assim, é bonita a frase, né? Deus diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eita, que bom você ouvir isso do seu líder, né? Que bom você ouvir isso do teu Deus. É um ânimo muito grande, é uma força muito grande que você recebe, né? Uma injeção, né? Você fica animado. Eita, Glória, esse aqui é bom, né? Uma frase dessa aqui, né? Dá uma força grande. Seu líder chegar e te dizer um negócio desse aqui, te entregar um cargo, te entregar aí a direção da EBD, a superintendência, uma sala de aula e te dizer umas palavras dessa, você se anima, né? Aí logo em seguida Deus diz assim, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E aí agora? Aí
Ué, depois disso tudo, estou contigo, ninguém vai te resistir. Aí, tão somente esforça-te. Oxente, quer dizer que vai depender de mim também? Eu vou ter que me esforçar? Quer dizer que não é só tu que vai fazer, Senhor? E aí essa conversa de eu serei contigo e tá tudo bem, eu vou te dar tudo, eu vou te capacitar, eu vou te dar o poder, eu vou te dar os recursos, eu vou te dar tudo. Não, não é assim não. Quer dizer que tem que ter um esforço da minha parte, né? Aí a gente encontra aqui no segundo versículo, no versículo 6, né? Deus já chega, esforça-te e tem bom ânimo, né? Ou seja, por mais que eu esteja te capacitando, por mais que eu esteja contigo, por mais que o Espírito Santo esteja na nossa vida, que exista tudo isso da parte espiritual envolvida, da capacitação de Deus, das benesses de Deus na nossa vida, tem que haver a nossa parte, sim. Tem que haver a nossa parte, sim. Né? Aí é onde vai entrar a questão da estratégia, né? A questão das ideias, né? Ou no nosso linguajar popular, metodologias. Metodologias. Não tem como, a gente tem que agir, a gente tem que fazer. E aí, quando você acompanha a história de Josué, você vai ver que ele fez algumas coisas que, de repente, algumas pessoas até estranham. Por exemplo, quando ele já envia os 2 espias, né? Alguém já pode... mas como? Se Deus já garantiu a vitória, para que ele mandou os espias? Né? Se Deus já tinha garantido, tu vai atravessar o Jordão, tu vai conquistar tudo isso aí do outro lado, tu vai entregar a terra para o povo. Mas Josué manda 2 espias antes para olhar. Né? Ou seja, ele tomou a iniciativa, ele agiu, ele pensou, ele teve uma estratégia. Da parte dele, ele buscou uma maneira. E todas as vezes que ele fazia algo, lógico que ele sempre era orientado por Deus, mas ele agia e Deus dava respaldo para as atitudes dele. Deus guiava, né? Deus direcionava aquilo que ele fazia. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar? A gente recebe o cargo, a gente recebe, ou que seja para dar aula, ou que seja para ser superintendente, né? A gente recebe o cargo, a gente sabe que o pastor vai nos apoiar, a gente sabe que o Espírito Santo vai nos capacitar, a gente sabe que Deus vai nos ajudar, mas nós precisamos tomar certas atitudes para que então Deus possa fazer com que esse ministério que nós temos, ele possa alavancar e ele possa dar mais frutos. Né? E essas atitudes que nós vamos ter, essas estratégias, essas metodologias que nós vamos ter, elas podem ou não dificultar o nosso trabalho. Elas podem ou não dificultar a aprendizagem dos nossos alunos. Por quê? Nós trabalhamos com ensino, não tem jeito. Alguns de nós aqui já têm curso, né? Inclusive, eu sou pedagoga, não sou psicopedagoga ainda, né? A gente é apaixonado por isso aí, mas ainda não temos a certificação. Mas alguns de nós têm realmente, mas outros não. Muitos professores nossos estão professores pela necessidade, ou estão professores porque se disponibilizaram para estar. E aí? Né? Tem até um livro, um dos palestrantes nossos, né? E agora? Né? Eu sou professor de EBD, e agora? Né? Realmente é isso. Realmente é isso. É um mundo diferente para quem não tem essa didática. Mas isso também não pode ser um empecilho. Isso também não pode ser um obstáculo. Nada pode ser um obstáculo. Né? Por quê? Porque, antes de tudo, realmente Deus está conosco. Quando Deus fala para Josué, esforça-te, mas antes Deus deixa bem claro para ele, eu estarei contigo, eu estou contigo. Então, nós temos que lembrar disso, mas precisamos também agir, precisamos ter estratégias, precisamos criar meios, precisamos inventar situações para que, e principalmente, para que o nosso trabalho, porque é um trabalho, né? Não é só uma vocação, porque muitas vezes a gente usa a questão do vocação, e aí a gente não tira o tempo para estudar, aí a gente não investe naquilo ali, porque é só uma vocação, mas não podemos tratar só como vocação. Precisamos tratar com seriedade, né? Cumprindo horário, cumprindo metas, seguindo padrões, fazendo plano de aula, como se faz
normalmente na escola secular, mantendo todas as estratégias, mantendo todas as metodologias, usando todas as metodologias que são necessárias, porque é uma escola. E, principalmente, não é uma escola onde eu vou preparar um profissional para o mercado de trabalho. Eu estou preparando um cidadão do céu na Terra. Porque, para você ser cidadão do céu, chegar ao céu, você precisa ser esse cidadão aqui na Terra. Né? Porque com a maneira, com a personalidade, com o coração, com a alma, com o caráter com que nós morremos, com ele ressuscitaremos. Não é verdade? Se eu já não for um cidadão do céu aqui na terra, as minhas atitudes não forem de cidadão do céu, eu não herdarei o céu. Então, na escola bíblica dominical, nós não estamos simplesmente preparando um profissional para o mercado de trabalho, nós estamos preparando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ser humano, servo do Senhor aqui nesta terra. Então, é um trabalho, é uma escola mais séria ainda. Então, precisamos tratar com mais seriedade. Nós estamos trabalhando, qual é o nosso o maior conteúdo? É a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia, ela vai formatar o caráter do ser humano. Então, aquele médico que deixa a pessoa morrer na porta do hospital dele, ele só é um profissional, o médico, né? Ele só sabe clinicar. Mas o humano, o ser humano, que vê o outro como um irmão, como um próximo, ele não é. Ele não é. Porque ele não tem esse amor ao próximo. Então, a Bíblia, ela vai formatar esse caráter no profissional. Então, a nossa responsabilidade, ela é bem maior, porque nós estaremos trabalhando o caráter do homem que é servo de Deus. Então, precisamos levar mais ainda a sério, precisamos tratar com mais seriedade, organizar direitinho, fazer nosso plano de aula, estudar bem. Eu gostei, inclusive, eu não vou me lembrar agora o nome, me perdoe, teve um palestrante que esteve conosco, que ele deu até uma técnica aí de estudar, né? Ele falou, você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, o texto que a revista está pedindo, depois você lê a revista uma vez, aí uma segunda vez, quando você lê a revista, de novo, é que você vai fazendo umas anotações, vai fazendo umas observações, e aí lê mais outra vez. Então, o certo, eu sempre falo para o meu pessoal aqui, né? Eu uso o termo meu pessoal, eu sempre falo para eles, o dia que você começar a ler a revista é segunda-feira, porque a lição vai ser domingo. Então, você começa a ler na segunda, aí você lê segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado pode descansar um pouquinho, que domingo já vai ser aula. Mas peço para começar na segunda. Por quê? Porque você já vai absorvendo mais ainda aquilo ali, as dúvidas que vão aparecendo, você vai correndo atrás. Né? Você vai correndo atrás. Então, precisamos nos dedicar realmente com vontade, porque é sério. Ser professor de EBD, ser professor de Bíblia, é algo muito sério, é uma função muito importante. Justamente por isso, porque nós estaremos tratando cidadãos do céu, estaremos formando pessoas para morar no céu, né? E é tão bom quando você tem um jovem apaixonado por sua salvação, quando nós temos um jovem que deseja fazer o reino de Deus, que onde ele está pregando o evangelho, da mesma forma, qualquer idade. É bom demais isso, porque essas pessoas elas vão modificando o mundo em volta de si. Elas vão modificando o mundo em volta de si. E Deus, gente, Deus, ele nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Nós falamos isso aqui agora mesmo, quando nós estávamos batendo papo, né? Nós falamos o quanto Deus, durante esse momento aí de pandemia, o quanto Deus foi fiel. O quanto ele foi fiel. Ele foi fiel aos que esperavam nele. Então, ele não muda. Ele não muda. Ele sempre vai ser Deus. E aqueles que esperam nele, sim, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem, né? Permanecem firmes. Então, eu me lembrei agora, né, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, né? Êxodo 3 e 4. Tanto de desculpa que Moisés deu, né? Tanto de desculpa que Moisés deu. Deus fala, vai falando e Moisés vai botando desculpa, Moisés vai botando dificuldade, Moisés vai dizendo que não pode, Moisés vai dizendo que não tem, Moisés vai botando desculpa, até que chega um momento que Deus diz assim, o que é que tu tem? Aí ele diz, eu só tenho esse cajado aqui na minha mão. Eu só tenho esse cajado na minha mão, né? Então Deus diz, tá bom, esse cajado serve, né? Ou seja,
Deus não vai esperar que a gente dê essa desculpa, eu não tenho nada. Não dá para aceitar isso aí. Porque nós, na condição de professores, né, já que estamos professores, nós precisamos inventar o recurso, inventar o meio. Quando Moisés diz, eu não tenho nada, Deus, o que é que tu tem? Sempre tem alguma coisa. Ah, esse cajado, tá bom, pois joga esse cajado no chão. E aí Deus mostra para ele que aquele cajado vai se transformar em muitas outras coisas, como realmente no decorrer da história Deus mostra isso. Ou seja, o que é que você tem? O pouco que você tem, comece a usar. Comece a usar, busque, principalmente, busque ajuda, busque parcerias para que você possa melhorar seu trabalho, né? Busque parcerias para que você possa melhorar, porque é necessário, as parcerias são importantes. Olha, outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, que hoje é muito difícil. Eu, particularmente, Nerivan, eu acho que hoje é o melhor tempo que tem para a gente ministrar aula. Por quê? Porque os recursos estão muito fácil, a aquisição de informação está muito fácil. Aí eu conversando com essa pessoa, ela botando dificuldade, irmã, mas está tão difícil. Escuta só o que ela disse, tem professor que mal tem um celular. Olha, mal tem um celular. Eu falei, minha filha, pois esse professor tem tudo. Tem tudo, tem um celular, hoje tem tudo. Porque quem tem um celular hoje em dia, e todo mundo tem, né? Acesso à internet, ele tem acesso a uma gama infinita de informação, de recursos. Quantos livros você pode baixar em PDF? Livros maravilhosos, livros caríssimos, e você pode adquirir em PDF, montar uma biblioteca maravilhosa, né, de livros em PDF, ou mesmo fazer uma pesquisa, tirar a imagem. Olha, outro dia desse, eu estava vendo uma lição onde falava a respeito o templo da deusa Diana, e falando das 7 maravilhas do mundo antigo. Gente, você dá uma aula e você mostrar as imagens daquele templo para o aluno, isso é rico demais. E você pode trazer isso no aparelho celular. Olha, outro dia, eu passando, antes da pandemia, né? Outro dia não, rapaz, dia. Na minha escola, eu passando no corredor, aí eu notei na sala da colega, da professora, os meninos dela numa posição diferente, assim, todo mundo olhando para o quadro, a sala dela de infantil, né? Todo mundo olhando para o quadro, assim, atento, parado, olhando para o quadro. Aí eu estranhei aquilo, aí eu ia passando e voltei, né? Quando eu olhei, o que ela fez? Ela pegou o aparelho celular dela, e aí ela, com a internet dela, que na escola ainda não tinha, agora tem, aí ela baixou um desenho, de acordo com a aula que ela ia dar, colocou o celular no quadro, né? Quadro na parede, aí todo quadro tem uma borda aqui, né? Ela colocou o celular aqui e colocou as crianças na frente para assistirem. E as crianças ficaram lá atentas assistindo. Já pensou? O celular dela, ela usou isso aí. Aí a gente está numa sala da EBD, que às vezes a gente tem 4 alunos com um aparelho de celular, e a gente não leva uma imagem dessas, né? Do templo, o templo de Salomão, da arca, para que os alunos vejam, possam mentalizar, né? Porque a gente sabe que quando vê, né, capta mais rápido. Para que eles vejam essa imagem, a gente não leva. Então, aí alguém diz assim, eu só tenho um celular. Pronto, não precisa de mais nada. O celular é um recurso riquíssimo que nós temos hoje. Aí, alguém diz bem assim, mas aí é difícil, porque hoje em dia, esses meninos aí, eles sabem de tudo. Você fala uma coisa, esses meninos já têm outra informação aí, então eles estão disputando com a gente. Aí tem professor que fica se sentindo assim, eu estou falando no que diz respeito a nós, professores de EBD, que damos aula no domingo, que às vezes achamos que somos menores do que todo mundo, que temos menos facilidade que todo mundo, e aí a gente fica com receio, eu não sei, eu não sou um professor tão bom, e aí os meninos eles têm o recurso, eu vou dar uma aula, eles já pesquisaram antes. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
As palestras que nós tivemos aqui, foi setembro, né? O setembro teológico nosso. Nós tivemos palestras maravilhosas aqui. Tivemos aqui um nível de palestrantes, meu Deus do céu, coisa assim, de outro mundo, né? Altíssimo nível deles. E eu percebi que alguns daqueles palestrantes tinham pessoas aqui no grupo que estavam assistindo palestras que conheciam muito bem o material deles, conheciam muito bem o tema que eles estavam palestrando. Inclusive, alguns fizeram até TCC com base nos livros deles. Teve palestrante que veio, que teve, digamos, alunos nossos, colegas nossos, que tinham material deles, que tinham livros deles, vários livros que haviam lido, né? Aí eu pergunto, isso desmereceu a palestra? Isso desvalorizou o palestrante? Isso tirou o brilho da palestra, porque você sabia bastante do assunto também? Porque nós conhecíamos bastante o assunto. Isso desmereceu? Não, não desmereceu. Muito pelo contrário. Enquanto o palestrante estava falando, a gente estava aqui absorvendo, a gente estava aqui encantado, e quando terminou a palestra, a gente se sentiu assim maravilhado com aquilo. Ou seja, não é porque teu aluno tem acesso a recursos que isso vai te desmerecer de maneira nenhuma. Aproveita isso e chama o aluno para ser teu parceiro. Aproveita o que teu aluno tem e usa na sala para criar aquele clima de debate, né? Aquele método socrático, aquele negócio. É o melhor que você faz. Veja bem que o tema da minha palestra, como eu falei, a ideia era meio que de bateria tá acabando, motivacional, e eu falei, o tema é EBD com ou sem recursos. Eu não estou aqui te apresentando uma lista de recursos. Por quê? Porque se for para ter, a gente sabe o que é que vai buscar. A gente quer giz, ou melhor, a gente quer quadro, a gente quer retroprojetor, a gente quer TV, a gente quer notebook, né? A gente quer tudo isso, a gente sabe o que é. Mas não tendo, aí o que a gente vai fazer? Vai dar uma aula fraca? Não, é justamente isso que eu quero dizer. Que a gente precisa ser criativo. Deus está conosco, o Espírito Santo está na nossa vida, somos cheios do Espírito Santo, graças a Deus. Só o fato de nós estarmos buscando aprender da palavra já diz isso. Agora, o que nós não podemos é ficar só esperando essa capacitação cair do céu, porque ela não vem. Mas à medida que você coloca o pé na beira do Jordão, Deus cuida de fazer as águas se acalmarem, né? Botou o pé na beira do Jordão, Deus faz com que o mar seque, o rio seque, para que você passe a pés enxutos. Então, você toma a iniciativa que Deus é contigo. Os alunos têm recurso? Eles têm condição de buscar alguma coisa? Tem. Que bom. Então, que você faça o bom uso dessa possibilidade e traz eles para serem teus parceiros. Teus parceiros. Você sabe que o aluno tem algum conhecimento, então chama ele para o debate, faz com que ele interaja ali, com que ele traga alguma coisa, com que ele traga mais informação. E, aliás, o bom mesmo é você já antecipar os fatos, já passar para o aluno, para que ele já venha de casa no próximo domingo com as informações daquela revista, daquela lição. Para que, então, você vai só ali direcionando aquela conversa, aquele diálogo, né? Você só vai aqui ele fala uma coisa, que ele fala outra, e você vai só pegando aquilo ali e juntando e apresentando a finalização daquele debate todo. Já pensou que coisa linda, né? Já pensou que coisa linda? Você fazer o uso do próprio aluno, ele vai sair dali se sentindo o máximo. Por quê? Porque ele sabe do assunto. E aquilo que ele colocou, que ele participou, ele não esquece. Então, ele já vai perder a timidez na hora de falar daquilo ali para uma outra pessoa. Então, você já está preparando o pregador, você já está preparando o evangelista, aquela pessoa que vai estar no ônibus dentro do ônibus, na parada de ônibus, vai na fila da lotérica, e ele vai estar falando das coisas de Deus. Por quê? Porque na sala ele já perdeu a timidez, ele já se acostumou a tratar aquele diálogo, já se acostumou
a participar daquele debate. Então, esse negócio de, porque o aluno, os jovens de hoje em dia, eles têm muito acesso, isso não é desculpa. Porque se fosse, as nossas palestras não tinham sido tão boas. Porque os palestrantes eram bons, mas nós também não éramos assim tão aquém. Tem muita gente boa no grupo. E nem por isso as palestras deixaram de ser boas. Nem por isso, né? Desmereceu as palestras. Então, não é isso. E outra coisa também, às vezes as pessoas colocam a tecnologia versus Bíblia. Quanto mais você usa a tecnologia, quanto mais você coloca seus alunos na tecnologia, mais você valoriza a Bíblia. Por quê? Porque a tecnologia, quanto mais você se aprofunda nela, qualquer assunto, quanto mais você se aprofunda, você vai parar na Bíblia. Não tem jeito, vai parar na Bíblia. Você vê agora, por exemplo, esse período de pandemia, quanto de profetas que apareceram, né? Quantas pessoas chegaram aí, gente que nunca tinha lido a Bíblia, chegaram aí dizendo que isso aí está lá no livro de Apocalipse, isso aí é o sinal. Quantas pessoas conseguiram pegar tudo que acontecia na Bíblia, as máscaras, né? A maquininha da temperatura, isso aqui já ligaram lá com as profecias, né? Ou seja, não adianta, a tecnologia ela não vai desmerecer a Bíblia, não vai fazer isso. Então, não tenha receio também, não tenha receio. Então, o celular, o aparelho celular, ele é um recurso ótimo. É um recurso ótimo, que você faça bom uso dele. Eu estava prestando atenção nas fotos que a gente vê, né? Inclusive, as fotos são muito importantes. Você divulgar, trazer as fotos da sua escola no domingo, né? Eu estava prestando atenção que a maioria das nossas igrejas, a gente continua naquela situação, principalmente no nosso meio, né? Nas Assembleias de Deus, a gente não tem aquela cultura de fazer a sala de aula, né? A gente compra um terreno 20 por 30, e aí a gente passa um muro de um lado do terreno, um muro do outro lado, um muro no final, um muro na frente. Aí a gente constrói o terreno todinho do templo, né? Da igreja, para o culto. Porque 20 por 30 a gente podia ter feito ali, né? Um pouco mais estreito, né? Não usava os 20 metros todos, e não usava os 30 metros todos, deixava um espaço, fazia umas 3 salas, né? Para servir de aula. A gente não tem essa cultura, né? A gente constrói o terreno todinho, se for 30 por 50, a gente constrói todinho e faz a igreja. Não deixa espaço para a sala de aula, né? Aí termina que no domingo, na escola, tá lá, né? A classe das irmãs nesse banco aqui, 3 bancos. Aí bem aqui do lado, no mesmo banco, tem outra turma, né? Aí deixa só um banco separado aqui, já tem uma outra sala aqui. Realmente é muito difícil, né? Mas é assim, fazer o quê, né? Vamos ligar. Terra de sapo, de cócoras com ele, né? Então, a maioria são assim. Então, o que é que se vai fazer numa situação dessa? Né? Como é que você vai trabalhar numa situação dessa que está aqui? Então, o método melhor, a maneira melhor de você trabalhar numa situação dessa é aquele método que se chama de socrático, né? Perguntas e respostas. Né? É a melhor maneira, não tem outro jeito, não. É você pegar a tua revista, né? E ir perguntando para o aluno, começando logo, né? Qual é o tema da lição? Aí ele vai dizer aquilo ali, já solta um pouco, né? Já relaxa mais um pouco, já interessa mais a pessoa. E à medida que você vai dando aula, não passe a informação, mas peça a informação de volta para o aluno. Peça a informação para o aluno. Né? Aqui nós estudamos esse domingo agora a questão, como eu falei, nós estamos estudando o livro de Josué, a questão dos espias e de Raabe, né? Josué mandou 2 espias. Ele mandou 2 espias. Moisés mandou 12, né? Quando você vai tratar que Josué mandou 2 espias, você pode já questionar para os alunos. Né? Por que razão eles acham que Josué mandou só 2 espias? Então, aquilo já vai criar, assim, uma situação de um debate muito bom, muito saudável, e a mente dele já vai se exercitando, né? Porque, assim, os músculos a gente exercita levantando peso, e o cérebro a gente exercita pensando, né? Lendo, raciocinando. Então, quanto mais você exercita a mente do seu aluno, melhor para você é. Quem é o professor que não quer um aluno que seja bom? Né? Que seja fera? Todo professor quer um aluno assim. E na EBD, principalmente.
Então, você já vai exercitando o seu aluno. Se não existe um espaço onde você pode colocar cartaz, onde você pode trazer um data show, essas coisas assim, então é a voz mesmo e a revista mesmo. Então, compartilha, divide ali. Ao invés de você estar passando a informação, fazendo monólogo com o aluno, você compartilha com ele, né? Você traz o tema e dentro do tema você já pergunta o que ele pensa a respeito disso, né? Ah, mas aí vai o tempo. Olha, eu particularmente, como sou eu que estou com a palavra, né? Como sou eu que estou com a palavra, eu particularmente, se por acaso tiver havendo um debate ali entre os alunos, não saindo do tema, eu valorizo isso aí. Não saindo do tema, eu prefiro ficar naquele debate, deixar que a discussão aconteça desde que não saia do tema, do que eu ficar preocupada em dar todos os tópicos. É importante, mas se surgir um debate ali, saudável, eu prefiro deixar que o debate aconteça para que eles se assenhoriem do movimento, da metodologia, do acontecimento, para que eles se empoderem daquilo ali. Eu prefiro deixar o debate acontecer. Lógico que cada aula é diferente, cada situação é uma situação, mas não é válido os alunos estarem interessados no debate e você assim, não, parou, vamos embora aqui, porque o tempo está passando e ainda tem aqui esse tema. Não, não faça isso. Deixa o debate acontecer, porque eles vão se sentir tão à vontade e na próxima aula eles vão estar mais interessados. Isso acontece conosco. A gente, às vezes, esquece que a gente é aluno, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que com ou sem recurso, dá para a gente fazer uma boa aula. Basta que a gente tenha criatividade e, principalmente, coragem. O que, às vezes, eu percebo que falta na gente é coragem. É coragem de fazer aquilo que o outro não está fazendo. Só porque o outro não está fazendo, aí eu não vou fazer. Por quê? Ah, vai que não gosta. Ah, vai que vão chamar atenção. Ah, vai dizer que eu estou me amostrando. Ah, vai dizer que eu estou... Não, não tem nada a ver. Faça. Faça. Porque talvez, se você fizer, aí a outra pessoa vai começar a fazer também. Ela vai começar a fazer. Mas, assim, nós que fazemos parte do EBDQ, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós estamos aqui. É um dos melhores, eu acho que se a gente pudesse fazer assim, uma pesquisa de grupos nesse estilo de estudo bíblico, eu acho que se tiver algum melhor do que o EBDQ, mas, sinceramente, eu acho que nós estamos aí entre os 3, viu? Os melhores. Nós estamos entre eles. Então, se eu e você estamos aqui, então nós temos uma responsabilidade de ir lá na nossa igrejinha, de ir lá na nossa salinha, da gente fazer a diferença. Por quê? Porque o maior recurso que a gente precisava, Deus já nos deu, que é estarmos aqui nesse grupo. Então, só isso aí já é o suficiente para que a gente queira fazer a diferença. Então, o fato de eu estar lá na minha sala, ninguém faz, e eu tive uma ideia e eu estou com vontade, faça. E se você é um diretor, motive os outros a fazerem. Nem que seja de forma simples. É muito melhor você trabalhar com o simples, com o pouco, do que você querer inventar e daqui a pouco você não dá conta de fazer mais. Às vezes, só uma mudança de posição de cadeira já faz uma diferença enorme, né? Então, a minha proposta é: use o pouco, pegue o pouco e faça alguma coisa com ele, mas não deixe de não fazer. Ou seja, não fique na mesma rotina, na mesmice, porque isso aí é que é chato. Isso aí é que faz com que o aluno se desmotive, né? Mas a metodologia nós precisamos ter, nós precisamos buscar. E hoje, como eu já disse, hoje, esses nossos dias de avanço da tecnologia, esses dias são bons demais. É fácil demais. Você, quem tem internet, pacote bom de internet, está lá na igreja, na mesma hora surge uma palavra, você já pesquisa ali. É bom demais isso. Isso é muito bom, isso é muito rico. E nós precisamos aproveitar isso aí, não é ter medo disso aí, não. Muito pelo contrário. Nós precisamos aproveitar, né? Porque Deus tem nos dado essa oportunidade. Eu não gosto muito,
não sei, eu acho que eu não sou saudosista, não, sabe? Esse negócio de ficar, a igreja de antigamente era melhor, porque não, eu estou vivendo hoje, pois eu gosto de valorizar o hoje, né? Ó, o apóstolo Paulo, nunca mais vai existir um como o apóstolo Paulo, realmente, não vai mesmo, não. Nunca mais vai existir um como o apóstolo Paulo mesmo, não. A humanidade nunca mais produzirá outro apóstolo Paulo. Um homem maravilhoso, foi assim. Quando você vê as viagens do apóstolo Paulo, ele evangelizou todo mundo conhecido naquela época. Nunca vai existir outro igual ele, não vai. Não vai ter outro para fazer o que ele fez, não vai. Mas a humanidade produziu, na minha opinião, produziu o Billy Graham. Eu gosto demais de olhar a história dele. Né? A humanidade produziu o Billy Graham. E olha aí, né? Eu acho maravilhoso. Fez um trabalho maravilhoso também. E hoje, nos dias atuais, para mim, aí a humanidade produziu André Moreira, né? Para mim, é um grande teólogo, né? Um mestre. Tá aí, André Moreira. Através dele, das mãos, do interesse daquele homem, né? Da luta dele, olha o que ele tem feito, o que ele tem revolucionado em escola bíblica, em preparar pessoas. Né? Gente que chegou aqui no grupo, na maior timidez, que não dava mal a parte do Senhor, e agora é blogueira, né? Tá aí, né? Olha aí, isso aí por causa de quem? André Moreira, então, né? Olha aí. Aí vamos dizer que, não dá, não, menino, tem isso não. E aí, daqui ao tanto de fera que a humanidade está produzindo. Temos aí um pastor Caramuru, né? Temos aí o José Serafim. E eu não vou dizer o nome de vocês tudo, não. Mas temos aí pessoas maravilhosas, então. Então, não é ficar só olhando o passado, aqueles grandes. A humanidade sempre vai ter, mas quem se disponibiliza, se disponibilizar, aí é onde Deus faz aquilo que eu comecei falando com respeito a Josué, né? Deus diz, eu sou contigo, vai nessa aí, tá, e depois de assim, esforça-te. Aí, que é isso? Quer dizer que eu vou ter que me esforçar? Sim, porque na hora que você se esforçar, aí ele entra com a parte dele. Ele entra com a parte dele, né? Ele entra com o aval dele, com aquilo que você precisa. Então, a minha palavra, como eu falei, é motivacional. É para te dizer que você pode fazer alguma coisa com o pouco que você tiver e você deve fazer. Você deve fazer. Por quê? Porque Deus te colocou nessa posição porque você pode fazer. E você deve fazer. Então, não vá agora fazer como Moisés. Eu não posso, eu não sei falar, eu não dou conta, eu já estou velho. Não faça isso, não. Tente, porque se você tentar, Deus vai te abençoar. E aí você vai conseguir fazer cada vez melhor. E aí você vai conseguir tornar, nesse momento que você está, aquele diferencial que a humanidade precisa. Porque se Paulo não tivesse disponibilizado, ele não tinha feito o que ele fez. Se Billy Graham não tivesse disponibilizado, ele não tinha feito o que ele fez. Se o André Moreira não tivesse disponibilizado, não tivesse acreditado, não tivesse ido atrás, não tinha acontecido o que aconteceu. No momento de pandemia, muitas pessoas aí dizendo que estava triste porque a igreja estava fechada. Foi um dos momentos mais ricos das nossas vidas, em matéria de teologia, em matéria de estudo da Bíblia. Foi um dos melhores momentos da nossa vida, não é verdade? Por quê? Porque se disponibilizou com o pouco que tinha. Com o pouco que tinha. Então, meus queridos, não é a falta de recurso, não. Talvez seja simplesmente a falta de coragem, né? De coragem de fazer diferente, de ser diferente. Pois a gente tem que ter essa coragem, porque senão a gente não sai do lugar. Todo mundo não está fazendo, pois eu também não vou fazer. Está errado. Está errado. Porque se você chegou bem aqui no EBDQ, que eu estou falando para vocês, se você chegou bem aqui assistindo essa gravação, é porque você já tem um recurso. É porque você já tem o cajado. É porque você já tem a vara que Moisés disse que era a única coisa que tinha. Então, se você já tem alguma coisa, faça. Faça, porque Deus vai se responsabilizar
de te dar o respaldo que você precisa. E esse respaldo que você precisa, que eu estou falando, é de você ser um ótimo professor e você ter bons alunos que serão excelentes cidadãos do céu aqui na terra. E quando você se apresentar diante de Deus, você vai receber o seu galardão por esse bom serviço que você prestou para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus não abriu essa porta para que nós estejamos hoje aqui, participando desse momento, por nada. Foi porque lá na igreja onde você está, precisa de você. E se você está lá, com esse recurso, que é esse momento dessas palestras, é porque é com você que Deus conta. E é a partir de você que Deus vai fazer a diferença. Então, só o fato de você estar aqui já é o recurso principal. Então, faça, haja. Porque Deus vai realmente abrir o Jordão para você passar. Mas primeiro você vai ter que ir até lá e colocar o teu pé na água. Porque se você não tiver fé para começar, você não vai agradar a Deus. E aí ele também não vai disponibilizar para você tudo aquilo que ele tem preparado. Por quê? Porque você não creu. Você nem foi lá na beira do Jordão para poder ver como era que ele ia abrir para você passar. Tem que ir lá, tem que molhar os pés. Tem que botar os pés pelo menos na beira do Jordão para poder passar, né? Quantas e quantas pessoas chegam para a gente e dizem, eu não posso, eu não dou conta. Aí, por que você não dá conta? Porque eu sou fraquinha, não sei o quê. E quando começa, aí um mês depois você encontra a pessoa e a pessoa, irmã, tá assim, tá... Já pensou se você tivesse ficado parado, tivesse desistido? Então, não é isso, não é isso. Para mim, só o fato de nós estarmos bem aqui nesse momento já é o recurso suficiente para que você possa seguir adiante, né? Então, vamos nos esforçar, vamos fazer o melhor. E se você vê que do lado tem alguém que pode não estar gostando, continue fazendo. Continue fazendo, porque é melhor você ser influência para essa pessoa buscar o que você está obtendo do que você se acomodar. E dois acomodados não vão para lugar nenhum. Mas se você fizer influenciar aquela pessoa a fazer também, já pensou? É uma revolução. É uma revolução. E o que importa mesmo, é nós fazermos com que os nossos alunos cresçam. Porque não tem coisa melhor para um professor do que ele ser superado pelo seu aluno, né? Já pensou? Na frente aí a gente encontrar nossos alunos melhores do que nós? Isso é uma maravilha, isso é uma riqueza muito grande. Jesus Cristo mesmo disse isso para os discípulos dele. Vocês acham que eu fiz muita coisa, mas vocês vão fazer muito mais. Por quê? Porque vocês agora têm a mim, né? Que venci o mundo para dar a vitória para vocês. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Que nós possamos continuar, que nós possamos manter a nossa EBD com ou sem recurso, porque dá para fazer, eu acredito. E é essa fé que eu tenho em mim, que eu também quis compartilhar com vocês aqui nesse momento, né?